Jesus estava chegando perto do templo, próximo do templo, na época da Páscoa, e ele se depara com uma bagunça no templo, uma baderna. Estavam vendendo, estavam trocando moedas, cambiando. Jesus olha para aquela situação, se enche de ira, que é a palavra de Deus, até os discípulos depois vão lembrar isso. Ela diz que o zelo pela casa dele consome ele. Então ele vem tomado de uma ira e ele quebra, ele vem com uma zorrague e ele vem quebrando tudo, ele vem soltando os animais, espalhando as moedas. Jesus estava indignado com aquela situação, uma situação que era normal, comum, rotineira do templo. Inclusive chama a atenção por que Jesus se irritou tanto com aquela situação. E nós estamos numa série de mensagens sobre conhecendo Jesus. E como eu já disse aqui, as pessoas se deixam conhecer a partir daquilo que elas fazem. As pessoas são conhecidas a partir daquilo que elas demonstram. Jesus demonstrou para todos nós nesse episódio que ele também se irrita. Jesus também fica brabo. E por que ele fica brabo? É importante a gente saber. Se era uma situação rotineira aquela, por que ele ficou brabo? Quando nós vamos olhar mais a fundo, nós começamos a perceber que as pessoas vinham de longe, de muito longe, com um coração incendiado por fazer aquele culto, por fazer aquela oferta, por visitar o templo. Isso é tão importante, essa visita no templo é tão importante para as pessoas que você vai perceber quando a mulher samaritana encontra Jesus e ela descobre que é o Messias. A primeira pergunta que ela vai fazer é: Jesus, os judeus dizem que o lugar de adoração é o templo. Os nossos pais dizem que é nos montes. Onde é o lugar verdadeiro para adorar? Era tão importante que quando ela percebe que está perto do Messias, a primeira pergunta que ela vai fazer é em relação à adoração, ao culto, ao templo, onde ir fazer o culto, onde ir fazer a adoração, sacrificar. Jesus diz para ela que já tinha chegado o tempo onde os verdadeiros adoradores adorarão o Pai independente de lugar, mas sim em espírito e em verdade. Então, quando eles chegavam com o coração assim, incendiado para fazer o seu culto, eles se deparavam com um cenário de poluição. Aquele ambiente de comércio, você já deve ter estado num ambiente de muito comércio. Eu lembro de um tempo atrás que a gente ia no congresso de Gideões missionários e dentro da igreja lá, aquele ambiente espiritual, aquele ambiente quente, espiritual, fora era uma loucura, era um comércio absurdo, forte, e aquilo às vezes até quebrava o coração daqueles que vinham de longe com um sentimento realmente de adoração, que é aquele ambiente de comércio, aquele ambiente de venda. Não, o problema em si não era vender, não era trocar as moedas, cambiar. O problema era a maneira que se estava fazendo. Jesus, irado com aquilo, quebra as coisas. Com isso, a gente aprende uma coisa a mais sobre Jesus. Jesus se ira com tudo aquilo que polui o nosso culto. Jesus se ira com tudo aquilo que atrapalha o nosso culto. Às vezes a gente vem com o coração incendiado e passa um tempo, passa meses, passa 1 ano, 2 anos e o nosso coração vai começando a ser poluído pelas coisas do mundo, pelo olhar humano. A gente começa a olhar mais para o homem do que para Deus. E aquele coração que vinha para a igreja às vezes para prestar um culto a Deus começa a olhar para o erro do irmão, começa a olhar para os erros do ministério, começa a olhar para os problemas do pastor, começa a olhar para as dificuldades e aquele culto começa a ser poluído. Você se deixa poluir por aquilo. Às vezes você quer fazer, você está com o coração incendiado para fazer o culto, mas acontece uma coisa que atrapalha, que impede, que polui aquele coração de fazer o verdadeiro culto. Jesus, ele quebrou tudo e nos deu com isso uma lição que a gente também deve quebrar. Todas as coisas que atrapalham e que impedem, que poluem o nosso culto, dele ser verdadeiro, puro, real, honesto, sincero. Eu penso
que quando a gente vem para a igreja, a gente tem que fazer o nosso melhor, entregar tudo que a gente tem, fazer o culto mais intenso que a gente puder fazer. Então, que fique essa lição para nós nesse dia onde você estiver assistindo esse devocional. Jesus se ira também, e um dos motivos, e o motivo que a Bíblia mostra que Jesus se irou, foi quando pessoas movidas por comércio, movidas por ganância, poluíram o coração daqueles que vieram com o sentimento de simplesmente adorar a Deus de longe, de distâncias absurdas. Chegando ali, eram poluídos. Não permita que nada polua o teu culto. Pega a zorrague de Jesus, quebra essas coisas, destrói essas coisas e faz o teu culto com todo o teu coração, sempre, porque isso é agradável a Deus. Deus abençoe, tenha uma boa semana, tenha um bom dia e vem cá no caminho fazer uma visita pra gente. Vai ser um prazer para mim te receber. Tchau, tchau, Deus abençoe.